Hoje, Jimmy Swaggart e toda a sua equipe estão numa cruzada na grande cidade de Indianápolis, Indiana. Em sua mensagem, O Arrebatamento da Igreja e os Eventos Mundiais, Jimmy Swaggart descreve uma sociedade que pode protelar, mas não pode escapar do juízo de Deus. Una-se agora aos muitos milhares que estão congregados no ginásio de Indianápolis para ouvir Jimmy Swaggart. Às vezes somos censurados um pouco por cantar tanto sobre o céu. Bem, o céu não é um produto da nossa imaginação, é um lugar real. Há muros de jaspe, há portais de pérola. E Jesus está lá. E quando chegar lá, procure-me. Look for me, for I will be there when you finally made your entrance to that city. Of jasper walls, bright golden avenues. As you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there just 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. As you go down your list of first, there's no question. You'll want to see your loved ones waiting there for you. And when you feel you've shared your story with the last one that wants to hear you tell just how you made it through. Look for me, for I will be there too. I realize
when you arrive. There'll be so much to do after you've been there just 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Just look for me, for I will be there too. Glória ao Senhor, aleluia. Eu creio que este é o dia. Eu creio que a próxima geração, se ele demorar, pertence a Jesus Cristo. Senhoras e senhores, Janete Pascal. Let the seas roll back, let the heavens, let the earth, let the sea, let the wind, let the young, let the old, let the church, let the church, let the church rejoice and be exceedingly glad. This is the day the Lord has made. So let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the hills sing forth, let the seas roll back. This is the day that the Lord hath made. This is the day that the Lord hath made. E agora, do ginásio de Indianápolis, no estado de Indiana, Jimmy Swaggart com a mensagem de hoje.
Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado. Louvado o nome de Jesus. Aleluia ao Mestre. Eu posso calcular alguns anúncios que devem ter saído no jornal de Jerusalém no ano 33 AD. À venda, um túmulo pouco usado, só por 4 dias. Procure por Lázaro. João 11, 1, 56. À venda, barcos de pesca com pouco uso. Ver Simão Pedro, novo emprego, Mateus 4, 18 a 20. À venda, muletas usadas em boa condição. Vende barato, Atos 3, 1 a 16. Preciso tutor para me ensinar a ler. Nasci cego, mas agora eu vejo. Encontrei-me com Jesus. Ler João 9, 1, 44. Procura-se informações quanto ao local onde se acha o corpo de Jesus que foi executado. Avise o sumo sacerdote ou Pôncio Pilatos. Será recompensado. Não está aqui, já ressuscitou. Glória. Louvarei o seu nome. Os que trouxeram a Bíblia queiram abrir comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4, no Novo Testamento, começando com o primeiro versículo, e vou ler também o versículo 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Desejo falar hoje sobre um palpitante tema, tirado das cartas de Paulo. O tema, o arrebatamento da igreja e eventos mundiais. Há dias fui convidado a falar a um grupo de ministros que se reuniram na capital americana, que são pastores de algumas grandes igrejas neste país, homens de Deus. Quando busquei o Senhor diligentemente quanto ao que devia dizer a eles, o Espírito de Deus me deu 2 pensamentos. Ele disse que o juízo não pode ser evitado, só pode ser prorrogado. Ele me disse algo mais. Se Jesus demorar, não tem ideia se isso vai acontecer, eu espero que não. Se o arrebatamento for atrasado por um pouco, o plano de Deus de protelar o juízo e fazer cumprir esses acontecimentos é por uma só razão, e ouça com cuidado. Não é para a prosperidade do mundo ou o avanço tecnológico, para introduzir algum tipo de paraíso humanístico. Não é para a busca do homem em seu esforço de ser Deus. Mas ele disse: a segunda razão para que haja essa protelação é que este Evangelho seja pregado em testemunho em todo o mundo, e aí então virá o fim. Há dias eu cumprimentei o homem que o presidente Reagan encarregou da chamada fronteira do espaço. Esse projeto é, em geral, conhecido como Guerra nas Estrelas, sem o uso de armas nucleares. Quando olhei nos olhos desse general, eu não mencionei para ele, mas eu sabia que essa pesquisa tinha sido o progresso tecnológico que retrata exatamente o que eu disse há pouco,
que em breve, se Jesus demorar, vai ser possível, através de satélites, irradiar o Evangelho de Jesus Cristo a qualquer lar neste continente que tenha uma televisão, ou mesmo na Europa ou em outra nação do mundo, e não vai ser possível bloquear a transmissão. Aleluia! 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 Nós já estamos planejando para estar prontos aqui em nosso ministério quando chegar a hora. Isso me entusiasma. Apesar dos esforços ingentes feitos por Satanás, esta é a era mais emocionante que o homem já conheceu. Jesus Cristo, se Ele demorar a vir, será o Senhor desta próxima geração. Eu creio que Jesus Cristo vai ser o Rei desta próxima geração. O seu Evangelho e a sua palavra se espalharão como oceanos por todo este planeta, até que centenas e centenas de milhões, mesmo bilhões, ouçam o Evangelho de Cristo pela primeira vez. Aleluia! Isso é mais importante que IBM, é mais importante que General Motors, é mais importante que as maiores corporações, é mais importante que o governo dos Estados Unidos, é a mensagem mais importante que o homem já ouviu aqui na Terra. Dizem que nós estamos gradualmente deixando a era industrial e que a nova era se abre para nós, é a era da informação. Que a América vai se tornar o centro da informação do mundo. Eu creio nisso. Eu não sei o que as mentes mais poderosas do mundo estão pensando quando fazem os supercomputadores. Mas eu creio que se Jesus demorar, esta era, este brilho, esta inteligência e as mentes mais poderosas sobre a face do planeta Terra, que grande parte será para a divulgação do Evangelho, e a era da informação será que Jesus salva e seu sangue lava mais alvo que a neve. Aleluia! Há 3 aspectos em 1º e 2º Timóteo que eu desejo abordar hoje. O primeiro se acha em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Paulo diz isto ao jovem Timóteo, e ele o diz em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz, notem a linguagem, ele fala de modo intenso, fala dogmaticamente, fala de modo claro e poderoso, que nos últimos tempos, quero que notem de novo sua linguagem, nos últimos dias, nos últimos tempos, os dias em que estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nestes tempos, eu creio que nós vamos ver 2 correntes que correm. Já estamos vendo, eu creio que vai ficar mais evidente, porque de um lado haverá mais pessoas sendo salvas do que já houve antes, um derramamento do Evangelho, mais vidas sendo salvas, mais gente aceitando Jesus. De outro lado, a corrente correndo no outro sentido, talvez lado a lado, quando milhões e dezenas de milhões se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas diabólicas, mentindo. Estamos começando a ver isso hoje, esse afastamento da fé. E é isto que Paulo diz, nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé. O Espírito disse isso há 2000 anos atrás. Estamos vendo isso hoje, o afastamento da fé. O homem busca a sua religião. E eu quero dizer uma coisa, eu tenho pregado, e eu tenho levado mais chumbo e mais oposição do que a maior parte dos pregadores, por falar, mas eu sinto que não tem alternativa nisso, porque creio que Deus me ordenou isso. Mas Satanás não só está tentando subverter
as igrejas tradicionais e quase conseguiu totalmente em algumas delas. Mas ele está tentando subverter a mensagem pentecostal. Eu creio que o grande ímpeto do Evangelho que vai tocar este planeta, se Jesus demorar, será a mensagem pentecostal, que Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus vai voltar logo. Não peço desculpas por isso, não me envergonho de dizê-lo. Eu não recuo, esta é a mensagem da hora. Nos últimos dias eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma denominação, é a ação de Deus. E nenhuma religião, nem denominação vai pará-la, porque Ele disse: eu vou derramar do meu Espírito. Mas Satanás quer diluir, quer enfraquecer, quer torcer e perverter esta mensagem. Por isso é que nós estamos nos esforçando para levantar essa universidade. Algo em mim clama e diz: voltem para o Deus dos seus pais. Voltem ao poder do Espírito Santo. Voltem ao momento em que Jesus os tocou. E vocês não se acanhavam de louvá-lo. Não se acanhavam de dizer: eu te amo. Vocês não se envergonhavam de glorificá-lo e expressar-se a Ele. Mas eu ouço coisas estranhas hoje. Eu ligo a minha televisão e vejo uma dançarina que acaba de ser salva, ela diz, e que está cheia do Espírito Santo e ainda está dançando nos teatros e nos clubes noturnos e não pretende desistir disso tudo porque dá bom testemunho ali no teatro. Isso dói. Eu ouço o homem que banca jogo no cassino dar seu testemunho, entre aspas. Ele não tem o propósito de abandonar esse jogo de cartas ou esse jogo de dados. É assim que eu me sustento, diz ele. Oh, sim, eu sou crente. Até pentecostal. Pego uma revista e leio de grupos cristãos de rock, vestidos à moda punk, pintados de roxo, com horríveis marcas no rosto e luzes brilhantes num compasso pesado no som metálico. E me dizem que são cristãos. Hoje mesmo a palavra cristão não diz nada. Você pergunta às pessoas se elas são cristãs e elas automaticamente afirmam a você: todo mundo é cristão. Se são maometanos, budistas ou outra coisa, eles são cristãos. Antigamente era diferente. Quando você dizia 2000 anos, sou cristão, perdia o emprego e tinha sorte se não perdesse a vida. Hoje em dia você continua onde estava, continua servindo bebidas, continua no salão de danças, continua tocando a mesma música, mas minha Bíblia diz outra coisa. Minha Bíblia diz: saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor dos Exércitos. Minha Bíblia diz: todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, aparte-se da iniquidade. O que professa o nome de Cristo, que se aparte da iniquidade. Afastando-se da fé, doutrinas de demônios. Saiba de uma coisa. Em Apocalipse 2:6, falando à igreja de Éfeso, Jesus disse isto: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas e que eu também aborreço. Em Apocalipse 2:15, ele diz à igreja de Pérgamo isto: assim tens também os que seguem a doutrina ou
as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Afinal, o que é essa doutrina dos nicolaítas? No período entre o ano 100 e 314, vemos várias mudanças importantes na organização externa da igreja. Quando o fervor pentecostal começou a decrescer e os fundadores e defensores inspirados da fé morreram, a igreja começou a incluir muitas doutrinas totalmente estranhas às Escrituras. Sem o apoio firme de pessoas como os apóstolos e a dependência do Espírito Santo, é fácil de se ver como essas tradições dos crentes judeus e a mentalidade pagã dos gentios convertidos se infiltraram na igreja, de modo que o que começou como costume na era de Éfeso, do ano 96 ao ano 200, evoluiu numa doutrina propagada e aceita ao chegarem à era de Pérgamo 200 anos mais tarde. O que quer dizer a palavra nicolaíta? Do que Jesus estava falando ao dizer eu aborreço. A palavra nicolaíta é composta de duas: Nicás, que é conquistar ou acima de outros, e Laos, que é povo em geral, ou seculares ou leigos. Nicolaitaísmo, então, é a prática de conquistar o povo comum ou colocar-se acima dos leigos. E isto é o que eu estou dizendo, e quero que preste bastante atenção. A igreja primitiva era guiada pelo Espírito Santo. Pouco a pouco, os eclesiásticos se puseram na posição de mediadores em lugar de Jesus Cristo. Colocaram-se nessa posição acima dos leigos, e eu não estou falando de pentecostais agora. De modo que milhões de pessoas no mundo hoje não confessam seus pecados a Deus. Eles não vão mais a Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem. Vão a um homem e confessam os pecados a uma frágil criatura que não pode nem perdoar os seus pecados, quanto mais os pecados de um outro. Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Jesus Cristo disse, eu as aborreço. Aborreço. Vocês podem me detestar também, alguns dos que assistem, e dizer, está falando da minha religião de novo. Eu amo você e por isso digo a verdade. Eu amo você, por isso prego a palavra a você. Eu amo a você e por isso digo que você está endurecido pelo pecado e os poderes das trevas estão envolvendo você como correntes de ferro e a escravidão do inferno o arrasta. E você pode ir a um frágil, pobre, mortal, quantas vezes quiser e confessar os pecados a ele, mas você vai arrastar a corrente de volta. Mas se você for a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele poderá salvá-lo, ele poderá limpá-lo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, o homem Cristo Jesus. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Por quê? Porque esses pobres, tristes, pseudo-cantores de rock preferem palavras que chamam de cristãs num compasso frenético, com os cabelos roxos e figuras terríveis marcadas no rosto. Por quê? Espíritos enganadores. Porque a pobre dançarina pensa que pode continuar dançando no meio da fumaça dos cassinos, apresentando seus números e ainda manter sua experiência com Cristo. Por quê? Por quê? Espíritos enganadores. O que pensam os outros tipos de cantores que deram o coração a Jesus Cristo e continuam cantando nos bares e nas discotecas e ainda assim querem manter o seu testemunho? Por quê? Espíritos enganadores, doutrinas de demônios.
falando mentiras. Você diz, Jim Swaggart, você é muito duro. Amigo, eu não fiz as regras. Não é meu código, pertence a Deus. Você está ouvindo o que eu digo? Você é muito duro, muito direto, estreito. Eu não escrevi isso, foi ele. Eu vou ser franco, isso não é aceito psicologicamente. Um pregador disse há dias, se você quer ser bem sucedido, tem de fazer os ouvintes se sentirem bem. Então eu não devo ser muito bem sucedido porque eu preocupo muita gente, eu perturbo muita gente, eu faço muita gente perder o seu sono. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores, mentirosos. A verdade é, quando você vai a Jesus, o mundo vai aborrecê-lo, e a metade dos seus parentes vai detestar você, a sua igreja vai expulsar você em breve, você pode perder o emprego, e o mundo todo vai olhar para você como se estivesse doido, e você pensa que o mundo está para acabar, mas o que você ganha é 1 milhão de vezes maior do que aquilo que você perde. Você terá uma alegria indizível e gloriosa, e a metade ainda não foi contada. Você terá uma paz que ultrapassa todo o entendimento. A verdade é que você paga um certo preço para viver para Jesus Cristo. Muitos vão abandonar a fé. Milhões vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios e mentiras. Então Paulo disse a Timóteo, lá no capítulo 3 da segunda carta, terceiro capítulo, disse estas palavras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ele usa essa expressão de novo, sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos prazeres, mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Diz que nos últimos dias, não somente haverá um afastamento da fé, mas tempos trabalhosos virão. Os homens serão amantes de si mesmos. Ouça só isto: amantes de si mesmos. Eu fiquei contente hoje porque um tribunal federal declarou à comunidade homossexual que a Marinha e o Exército dos Estados Unidos têm o direito de dizer aos homossexuais que, se eles querem praticar o seu estilo de vida, os militares podem expulsá-los. Algo de bom está sendo feito. Alguma coisa boa está sendo feita. Os homossexuais visitam uma casa de banhos entre 2 e 3 vezes por semana, amantes de si mesmos. Os homossexuais, eu não gosto dessa bela palavra gay, sendo usada para eles. Os homossexuais exigem o direito do sexo público. 50% admite ter sexo em público, 40% em casas de banho, 60% em suas casas e 30% em bares. As páginas amarelas de homossexuais foram iniciadas em 73 e revelaram mais de 200 casas de banho nos Estados Unidos. E é nessas casas de banho que essa doença chamada AIDS se espalha como se fosse um incêndio. Amantes de si mesmos. E fica pior. O pecado dos Estados Unidos da América que tem deixado uma mancha na nação que pode ser classificado como blasfêmia, é o terrível, horrível, sangrento aborto. 1,5 milhão de crianças abortadas todo ano nos Estados Unidos.
É o pecado, a mancha desse país. Com a ajuda de Deus, quero mostrar hoje toda a sua hediondez, se é possível humanamente. Quero mostrar quão degradante ele é, quão traiçoeiro ele é, quão negro ele é. E eu peço a Deus que esses membros do Supremo Tribunal de Justiça, que permitiram que essa terrível lei passasse, que diz que uma criança no ventre da mãe, mesmo com 9 meses, não é considerada um ser humano. Eu peço a Deus que sejam removidos, tirados. E submetam homens retos, que respeitem as leis de Deus e se ponham de joelhos e peçam a direção e orientação quando fizerem as leis desta nação. A próxima geração, eu creio, pertence a Jesus Cristo. Vocês juízes, vocês senadores, vocês deputados, vocês burocratas que têm blasfemado da palavra do Deus Todo-Poderoso, o seu dia está acabando. Aleluia! Perante uma das comissões do Congresso, 3 de nós pastores dissemos à comissão: senhores, não solicitamos, nem pedimos que juízes federais sejam nomeados que são contra o aborto. Nós exigimos. Nós não pedimos, nós exigimos. E um desses caras se levantou e disse: quem vocês pensam que são? Levantamos e dissemos: nós representamos 46 milhões de crentes genuínos que creem na palavra do Deus Todo-Poderoso e na santidade da vida humana e na palavra de Deus que diz: não matarás. Esse é o nosso dia. Esse é o nosso dia. Esse é o nosso dia. Alguém diz: você é político? Não, não sou político. Político é o que diz: você vota para mim, não procura o seu voto, amigo. Isto é bíblico, escriturístico e moral. A conclusão desta mensagem na próxima semana. That has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father.
and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubts and fears and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Give your life to Jesus. Let him fill your let it soul. fill your soul. Let him take you in his arms and make He will make you whole. as you give your life to him, he'll set you free. Set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, Father, precious Spirit, let your living water flow over my soul. please, Lord. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my life. All my cares and burdens onto you I roll. All my cares and burdens onto you I roll. Now I know that the Bible says when you've done all that you can to stand, then stand. And I know that it's hard sometimes to look through these tear-stained eyes and still see those scars in his hands. But just you keep this in mind when hope seems so hard to find. Surely you've not reached the end. When this whole world has let you down, Jesus can still be found. He can still be found. When you've tried it all, look to him. Look to him and
night closes in. He can banish the midnight and call back the sunlight. How will it end? Just look to him. I know that questions can, Lord, they can get so hard to understand. But then, you see, I know someone who knows it all. You know, his eyes see even that sparrow fall, and yet he can hold back the sea with just one hand. Sing it, Tom. Sing it. Oh, he's so big he rides on the breeze that blows, and in your heart, the only one that knows the heartaches and all the trouble that you're in. So when life seems everything but good, just look to him. He's the only one that could. He's the only one. If you'd only dare, just look to him. Look to him and him only. When sorrows make you lonely, when all the day and all the night closes in. Oh, he can banish the midnight